foram nomenclatura que foram criadas para o serviço do ministério. É por isso que hoje o camarada profetiza, mas ele não é profeta. É isso que as pessoas não estão entendendo. Aí hoje diz, não, hoje tem apóstolo, hoje tem isso. Não existe isso. Os últimos apóstolos foram os 12. Judas, ele traz Jesus, suicida, entra no lugar dele Matias, não vai prevalecer. E depois Paulo é improvisado como apóstolo, escolhido pelo próprio Cristo Paulo. Então o que acontece? Veja só. Nós falamos semana passada que o Reino Unido de Israel passou pelo período de 120 anos, tá certo? Foram 3 fases em 40 anos. A primeira fase, quem foi? Quem se lembra? Saul, ok? Saul passa 2 anos dele e passa 38 anos fora da vontade de Deus, mas ele vai reinar 40 anos. Israel permanece unidos. Depois dele vem Davi, reina 40 anos, Israel permanece unido. Depois da morte de Davi, Salomão vai subir o trono por 40 anos, Israel permanece unido. Depois da morte de Salomão, em 930, a nação se divide por causa de uma insurreição, uma insatisfação, porque não vão suportar e não vão aceitar o reinado de Roboão, que foi o rei tal, que dividiu a nação devido aos impostos altíssimos. Então agora está o reino do norte. Reino do norte, tá certo? É Jerusalém. Não, reino do norte é, no caso, Israel, a capital, Siquém, depois é mudada para Samaria, e Reino do Sul, tá certo? Jerusalém. Então agora a nação se divide. Só que nesse período aqui, tem muitos profetas que vão profetizar. Não existia apenas os 12 menores, tá certo? Nem os 5 profetas maiores. Existiam muitos outros profetas que profetizaram, porém que a Bíblia não vai mencionar nenhum livro acerca do seu nome, vai mencionar, tá certo? Com não tanta riqueza de detalhes, alguns feitos como Elias, como Eliseus, como Micaías e muitos outros, entendeu? Que profetizaram tanto em Judá, como também em Israel, ok? Mas precisa entender o seguinte, que muito antes desses profetas, existiam muitos homens que profetizaram. Olha, Eldad, Medad, Abraão, Moisés, José, Jacó, a própria Miriam era conhecida como profetisa. Quem credenciou Miriam como profetisa? Ninguém. Mas era conhecida como uma profetisa. Então, pois? É. Você conta como que aí profeta. E aí vai, profeta. Entendeu? Por quê? Porque estão se denominando. E essas pessoas têm o reconhecimento de outras pessoas e têm até o respeito de outras pessoas. Mas dentro da visão bibliocêntrica, não são profetas. Porque os profetas, como ofício, encerrou, hoje existe o dom de profecia. Outra coisa interessante, se prega aí que para profetizar é necessário ser batizado com o Espírito Santo. O que é que vocês acham? errado. Não. Abraão não era batizado com o Espírito Santo, não? Não. Moisés, Não. Arão e muitos outros que profetizaram lá atrás. Não eram batizados com o Espírito Santo, mas profetizaram. E aquilo que eles profetizaram automaticamente aconteceu na íntegra. Entendeu? Então precisa entender isso aqui. Em relação ao ministério pastoral feminino, não tem apoio nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Não existe pastora mulher. Jesus apoiou o ministério feminino? Apoiou. Muitas mulheres serviam a Jesus com seus bens. Entendeu? Paulo reconheceu também o ministério feminino.